Graça e paz, meus amados, tudo bem? Estou aqui para meditar um pouquinho com vocês no livro de Isaías, capítulo 38 e 39. Eu não vou ler porque é grande, mas eu convido você a ler depois, a meditar. Capítulo 38 e 39 de Isaías nos fala sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um homem de Deus, um rei que destruiu todos os altares a deuses pagãos que tinham sido construídos. Ele trouxe um avivamento para o povo, né? Para o povo dele ali. Ele reabriu as portas do templo que o próprio pai dele havia fechado. Então ele trouxe um verdadeiro avivamento, né, para aquele povo, para aquela geração. Foi algo maravilhoso. Mas nós vemos no capítulo 39 que por causa de um erro dele, o profeta Isaías fala para ele, por causa do que você fez, o Senhor manda te dizer que os seus filhos vão ser levados como eunucos, o templo será destruído, várias coisas vão acontecer. E ele diz, boa é a palavra do Senhor, porque enquanto eu viver, eu terei paz. E nós precisamos aprender, né, com os erros desse homem, que ele era um homem de Deus, mas ele estava preocupado somente com o presente, ele não estava preocupado com as futuras gerações, com os filhos dele. E quantas vezes nós nos vemos na mesma situação de Ezequias? Nós somos homens e mulheres de Deus, estamos ali, né, buscando ao Senhor, querendo obedecer ao Senhor, mas nos esquecemos que não é só o hoje, nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos, deixar um legado para a próxima geração. E será que nós estamos nos empenhando nisso? Eu tenho dois filhos, né? Dois filhos pequenos, um de 4 e um de 10 anos. E o que o Senhor tem falado muito comigo é: o que você tem ensinado os seus filhos? Você tem incutido a minha palavra na mente e no coração dos seus filhos? E nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus que não estão preocupados só com o hoje, só com o agora, só com essa correria do dia a dia, de pagar uma boa escola, de dar uma boa comida, boas roupas e uma saúde boa. Nós precisamos estar preocupados com o que é eterno. Nós precisamos nos preocupar e nos levantar como homens e mulheres de Deus atentos à voz do Senhor, alinhados com o propósito do Senhor para as nossas vidas, para as nossas famílias. E precisamos estar atentos para ensinarmos os nossos filhos da maneira que o Senhor nos ditar, né, nos orientar. Em Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos da Galácia que ele sofria como dores de parto até que Cristo fosse formado neles. Olha que poderoso! E nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo e clamarmos ao Senhor até que Cristo seja formado nos nossos filhos, nos seus netos, talvez, na próxima geração. Porque nós não podemos nos conformar, né, com o nosso olhar carnal e dizer, essa geração está perdida. Não, nós precisamos nos levantar no poder do Senhor. 1 Pedro 3,15 também diz que nós precisamos explicar a qualquer pessoa a razão da nossa fé. E esse é um detalhe muito importante, que nós precisamos ensinar os nossos filhos para que eles possam saber explicar, entender e saber explicar a razão da fé deles também. Porque nós vemos que essa geração, né, não é igual às gerações passadas, que, né, o que qualquer pessoa dizia é isso mesmo e acabou, não. Hoje em dia eles querem saber o porquê de tudo e isso é muito bom. Nós precisamos estar fundamentados na nossa fé e ensinar os nossos filhos a estar fundamentados na fé deles também, para que eles possam responder a qualquer pessoa que perguntar qual é a razão da fé deles. Existe uma estatística que é muito preocupante, que diz que se nós não evangelizarmos a geração alfa, que a geração alfa hoje já está com 15 anos, que se nós não evangelizarmos a geração alfa, daqui a 30 anos teremos 70% das igrejas evangélicas fechadas. A maior janela de evangelização do mundo hoje é a janela 4x14, que é de 4 a 14 anos de idade. E nós precisamos nos levantar como a igreja do Senhor que somos e evangelizarmos os nossos filhos, né? Fazermos discípulos, que os nossos filhos sejam nossos discípulos, talvez os seus netos, sobrinhos, as crianças da Conexão Kids da nossa igreja, os juniores, que nós possamos, como povo de Deus, nos levantarmos, nos unirmos e ganharmos as crianças e os adolescentes e toda a população para o Senhor Jesus.
Deus te abençoe.